Nesse ano se completa uma década da morte de um símbolo de existência da moralidade no Brasil. Otávio Lage Siqueira teve 81 anos de suor e inovação. Se não fosse o acidente que sofreu indo para o serviço, estaria em sua cidade goianésia, realizando no presente e pensando no futuro. Otávio Lage foi prefeito, foi governador, levou à vida pública as lições de um vencedor da iniciativa privada, duplicou a quantidade de vias asfaltadas, triplicou a geração de energia, quadriplicou o número de escolas, incentivou a abertura de empresas, combatendo a burocracia, os juros e os impostos. Era avesso ao acomodismo, era avesso ao protocolo, era avesso à papelada e aos carimbos, era avesso às dificuldades plantadas no caminho de quem deseja empreender. Por isso, seus mandatos são exemplo para todos os chefes de Estados executivos. Exemplos de honestidade, esforço e fé no trabalho. Exemplo de pesquisador, estudioso e inovador. Exemplo de bondade e generosidade. Otávio Lage era, acima de tudo, um homem à frente do seu tempo. Mesmo agora, 10 anos após sua morte, o tempo de Otávio Lage era o amanhã. A família de Otávio é de engenheiros, uma família que foi fundamental para colocar o Centro-Oeste brasileiro no mapa do progresso. O pai e um filho de Otávio, ambos chamados Jales, foram deputados constituintes. O pai, Jales Machado, ajudou a fazer a Constituição de 1946. O filho, Jales Fontoura, colaborou na Constituição de 1988. Em comum, tiveram a ousadia de enfrentar as patrulhas ideológicas e defender a economia de mercado e as liberdades. Dois filhos de Jales Machado, Otávio e Jair, acreditaram na expansão das fronteiras do país. Grande parte de Goiás, inclusive hoje, é o Tocantins, não tinha sequer rodovias. Hoje parece surreal, mas 64% do território nacional permanece isolado por mais de quatro séculos. Até surgir JK e Bernardo Sayão, presidente que entregou ao Brasil, o engenheiro que entregou para o país a grandeza dos seus povos. Um dos elementos da integração foi a rodovia Belém-Brasília, mais uma ideia de JK executada por Bernardo Sayão. Quando Brasília era apenas uma ideia de Juscelino, Bernardo Sayão encarregou da obra o engenheiro Jair Lage, irmão de Otávio Lage e filho de Jales. Graças ao talento desses grandes brasileiros, mais de 5.500.000 quilômetros quadrados finalmente entraram no mapa. Coube Otávio Lage, muito amigo de Bernardo Sayão, levar o desenvolvimento às terras beneficiadas pela BR-153. JK dizia que a rodovia era mais importante que Brasília, que ligava ao sul ao norte do país, cortando o sudoeste e o centro-oeste, da divisa de Goiás com Minas até o Pará. A rodovia foi feita por Jair Lage. Em todo o percurso, é possível ver as obras do empreendedor, do governador, do incansável Otávio Lage. Otávio Lage nasceu em Buriti Alegre, um belíssimo município às margens do Lago das Brisas, cortado pela BR-153, limite de fronteira goiana com Minas. Otávio Lage preferia correr os riscos a se acomodar. Por isso, expandiu seus negócios e seus ideais. Sempre ao lado da BR-153, Otávio Lage foi pioneiro em praticamente todas as inovações da agropecuária e nunca parou de acreditar nas novidades. Comemorou os seus aniversários dos anos 70 e 80 anos, começando o negócio. Jamais pensou em aposentar. Aos 81 anos, Otávio Lage estava indo para mais uma jornada de trabalho, dirigia seu próprio carro, quando sofreu um acidente que se vitimou. O Brasil perdeu um homem que ajudou a ampliar suas fronteiras. As novas gerações ganharam o exemplo definitivo do que seguir. Em reconhecimento à figura histórica de Otávio Lage, vou apresentar uma proposição para dar o nome do trecho da BR-153 entre Tumbiara e Anápolis. No norte do país, até Anápolis, a rodovia foi batizada de Bernardo Sayão, uma justa lembrança ao grande construtor. Nos 260 quilômetros de Anápolis, a divisa com Minas, inclusive na junção das BRs até Goiânia, será a rodovia Governador Otávio Lage. Vai agradar a natureza,
Otávio Lage foi um dos primeiros no Brasil a implantar o projeto de preservação. Com apenas um deles, plantou 1 milhão de árvores. Vai agradar os empreendedores. Otávio Lage investiu em dezenas de negócios, arriscou, tentou e venceu. Vai agradar os jovens. Otávio Lage é modelo de inquietude, de crença na ciência, dos valores do saber, na busca do conhecimento. Vai agradar os trabalhadores, aos industriais, aos comerciantes e aos prestadores de serviço. Otávio Lage foi um deles o tempo inteiro e todos eles ao mesmo tempo. Vai agradar a quem combate a crise. Otávio Lage era um retrato de entusiasmo, do sonho enraizado na coragem. Vai agradar a todos que acreditam no Brasil, pois Otávio Lage ajudou a tirar do século XIX e colocar no século XXI. Muito obrigado, presidente.